Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, meu nome é Bárbara Bastos e este é o programa Realidades. O nosso tema de hoje é a questão palestina. Para conversar conosco sobre o assunto, convidamos André Frege Raziné, coordenador da Aliança Palestina Recife, jornalista e analista judiciário, e também Rafael Baltar, doutorando em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, membro do grupo de pesquisa Casa Comum. Rafael, a gente queria começar explicando para a gente como chegamos nessa situação. Estamos assistindo um conflito extremamente violento, milhares de pessoas morrendo na região onde hoje existe Palestina e Israel. Como chegamos a essa situação que está hoje? Foi um longo caminho até chegar aqui, Bárbara. Mas esse caminho ele começou a ser trilhado a partir da divisão do território palestino em 1948 e a criação do Estado de Israel. O território palestino pertencia ao Império Otomano até o fim da Primeira Guerra Mundial e ali esse território foi transferido para a autoridade do Reino Unido, como parte do sistema de mandatos da Liga das Nações. E continuou como uma colônia britânica até o fim da Segunda Guerra. Ali, os ingleses decidiram pagar uma dívida de guerra que havia contraído com banqueiros judeus, e a contrapartida do pagamento seria dar a eles um território para o estabelecimento de um Estado próprio. E, por razões geopolíticas, naquele período, os movimentos de libertação nacional árabes estavam expulsando os colonizadores da região e os britânicos acharam que um jeito de resguardar os seus interesses ali era criar um aliado na região. Então decidiram dar uma parte do território da Palestina para a criação do Estado de Israel. Isso foi proposto à Assembleia Geral das Nações Unidas e foi aprovada a resolução número 181 da Assembleia. Ela determinou a divisão territorial para a criação de 2 estados e também determinou que Jerusalém não pertenceria nem a um nem a outro, mas a ambos, e que Jerusalém seria sujeita a um regime internacional de governo. Quando os britânicos evacuaram o território, em 48, Israel declarou a sua independência e foi tomar posse dos territórios. O problema é que eram territórios ocupados, e as comunidades palestinas foram expulsas violentamente, tendo aí uma leva de quase 750 mil refugiados palestinos, né? Na catástrofe palestina, né? O Nakba, na sua história. Só que, tivemos aí, digamos, algo muito injusto, mas lícito, já que a divisão do território foi determinada pela ONU. A questão ganhou uma nova dimensão a partir de 67, após a Guerra dos 6 Dias. Ao vencer o conflito, Israel tomou parte do território do Egito, o Monte Sinai, que veio a ser devolvido depois, tomou parte da Síria, as colinas do Golã, que continuam sob controle ilegal de Israel, e a partir dali Israel começou a avançar para além das suas fronteiras, em detrimento do território palestino, tomando partes da Cisjordânia, partes de Gaza, assentando colonos e dando início a uma expansão territorial que nunca cessou e que sempre foi feita de forma extremamente violenta. Então, é aí que tudo começa. Tudo mais é desenvolvimento e desenrolar dessa história. André, queria pedir para você falar um pouco do que aconteceu com essas 750 mil pessoas, né, que se tornaram refugiadas a partir da criação do Estado de Israel. Sem dúvida, Bárbara. A gente pode conversar sobre isso também, mas eu queria fazer um adendo
em relação a um outro elemento que é significativo nesse todo o processo que culminou com a partilha da Palestina. A gente não pode deixar de tratar da questão do surgimento do movimento sionista. O movimento sionista surge no final do século XIX, né? E é um movimento colonial que o objetivo político era dar um lar nacional para judeus, judias, no território palestino, na Palestina histórica. Mas aí a premissa dele era uma premissa, no mínimo, falsa, porque ela falava de um território onde não existia um povo. Então seriam levados judeus e judias para uma terra inabitada. Aí esse movimento sionista, esse movimento colonial, é que, a partir de sua influência, já quando o Rafael fala, né, final da Primeira Guerra Mundial, o acordo Sykes-Picot são diplomatas, né, chanceleres da França e da Inglaterra, e dividem ali a região em pequenos países, e cabe ao Reino Unido, à Inglaterra, assumir, a partir de 1920, a Palestina. Aí o mandato britânico efetivamente começa a partir de 1920, mas o movimento sionista já tinha obtido uma promessa do chanceler Balfour, do Reino Unido, de que entregaria a Palestina para a criação de um Estado, que seria o Estado de Israel. Décadas depois, já no mandato britânico, o povo palestino, as lideranças palestinas descobrem essa proposta, essa ideia, e aí começa uma insurreição palestina que ela é sufocada pelo mandato britânico. Esse é um ponto que é pouco citado na história, né? Mas quando nós chegamos na Nakba, que é a catástrofe palestina, a partir do momento que Israel se autoproclama Estado, aí o primeiro enfrentamento, o primeiro momento que a gente pode falar do suposto conflito, é preciso também a gente pontuar que o povo palestino ele não tinha uma estrutura militar, porque foi um povo que ao longo de séculos e séculos foi dominado. Assírios, babilônios, romanos, otomanos, né? Mandato britânico. O movimento sionista, ele arma, a gente pode chamar de milícias, que quando ocorre essa guerra de independência que você cita aqui, professor Rafael, você não tem simetria de armas. Você tem milícias que promovem essa catástrofe como a partir de um plano de expulsão de toda a população palestina. Dizimam vilas, vilarejos e expõem para a população, olha aqui o que a gente vai fazer, né? E milhares de palestinos são expulsos de suas casas, outros realmente vivem a diáspora, né? E aí esse ponto, chamado de catástrofe, a Nakba, do povo palestino, é o início de um processo que depois, com a Guerra de 6 Dias, também é um outro episódio que a gente tem que analisar efetivamente se foi a resistência palestina, que ali já tinha começado a se surgir, que promoveu isso, ou foi o desejo expansionista de Israel, que já nasceu com esse propósito de eliminar a Palestina do mapa, a gente tem que usar esse termo, se leva a Israel a anexar as colinas de Golã, Monte Sinai, e começar essa expansão, esses assentamentos. Mas a Nakba em si é o processo que o historiador israelense Ilan Papé vai denominar de limpeza étnica. E aí ele escreve o livro A Limpeza Étnica da Palestina, a partir do momento em que ele tem acesso aos documentos do governo israelense que ficaram guardados durante décadas e décadas, e mostrava especificamente todo um planejamento, todo um plano militar para promover a dizimação do povo palestino. E aí a gente usa esse termo para Nakba, catástrofe, e também limpeza étnica. E não é tirado de nós, do povo palestino, mas a partir de estudos e comprovação científica de historiadores israelenses. Uhum. E esses refugiados, a partir da Nakba, o que aconteceu com eles? Os refugiados, eles estão basicamente nas fronteiras, né? Você tem a população palestina que vai e vive a diáspora pelo mundo. Eu sou filho de pai e mãe que nasceram em Belém, se espalhou pelo mundo, é uma boa parte da população palestina, mas
A grande maioria, 750, 800 mil palestinos e palestinas estão nas fronteiras, no Líbano, na Jordânia, na Síria. E aí no Líbano a gente tem o episódio 82 do massacre de Sabra e Shatila, quando 2.500 pessoas que viviam em Sabra e Shatila foram dizimadas, né? Quer dizer, foram viver em condições subhumanas. Tanto é que foram viver em condições subhumanas que a ONU criou a primeira agência para refugiados em função da questão palestina. Nunca existiu nenhuma agência para refugiados. A limpeza étnica sofrida pelo povo palestino. É a catástrofe palestina que motiva a ONU a criar uma agência especial para pessoas refugiadas. Rafael, eu queria pedir para você falar um pouco dos principais conflitos de grande porte que tiveram a partir de então. Tem a primeira intifada, a segunda intifada, né? Eu acho que alguns conflitos significativos foram, pelas suas consequências, né, e pelas suas dimensões também. Eu acho que a Guerra dos 6 Dias foi significativo. Embora tenha sido de curta duração, ele foi um momento surpreendente do conflito, né? Israel, de fato, conseguiu abater uma coalizão de vários estados árabes em apenas 6 dias, né? Usando um pouquinho do fator surpresa, né? Atacando-os antes. Mas talvez o momento mais duro para Israel, então talvez o conflito, o momento do conflito em que Israel enfrentou mais dificuldades e nós tivemos algum equilíbrio, talvez tenha sido a guerra do Yom Kippur, né, André? 73. É isso, no começo dos anos 70. Ali também coincidia com um momento de radicalização geral do terceiro mundo. Então, a Palestina obteve um grau de solidariedade internacional impressionante, com muitos governos rompendo relações diplomáticas com Israel. E com, eu acho que todos os países árabes se aliando, se não para participar diretamente do conflito, mas para prestar algum auxílio ou solidariedade internacional, né? Então, eu diria que a guerra do Yom Kippur talvez seja uma das mais significativas do ponto de vista do tamanho da coisa, não é? E do grau de dificuldade que Israel enfrentou, com certeza. A intifada que você mencionou, Bárbara, tem uma relevância enorme do ponto de vista da mobilização popular palestina. A intifada, na verdade, é tradução para levante popular, né? A primeira delas, em 87, ela também foi muito relevante para o desenrolar de tudo, porque ali foi quando a Palestina proclamou a existência do seu Estado. E foi no ano seguinte, de 1988, que o seu Estado foi reconhecido pela maior parte da comunidade internacional, quando nós tivemos uma resolução da Assembleia Geral da ONU declarando esse reconhecimento e determinando que Israel se retirasse dos territórios ocupados. Então, a primeira intifada, de fato, ela foi muito significativa, mas eu diria que não pelo potencial destrutivo, não, foi muito representativa porque o povo palestino entrou em cena. E passou a dar cartas, bom, não mandou na mesa, mas se tornou um agente ativo dentro do contexto do conflito, né? Então, com certeza, a primeira intifada foi muito significativa. Aí, licença, é bom um parênteses, que a intifada, na verdade, a população ela se arma de pedras e paus e começa a enfrentar o exército israelense, né? Então, é esse tanto significativo como também tem um efeito simbólico, né? E é preciso que se registre isso, né? E pra gente, eu acho que eu acompanhei a segunda intifada, né? Então, que foi em 2001, por ali. 88 eu era uma criancinha muito pequena, então não conta. Mas as imagens que ficam para a gente são sempre exatamente essas, né?
Quando o povo vai para o conflito, ele vai com o que tem na frente, né? Sem nenhuma preparação. Então, de fato, o simbolismo é enorme. Houve alguns momentos em que se aproximou da ideia de criar um Estado palestino, né? Aí eu vou direcionar para André. O que foi que aconteceu que nunca se concretizou a criação de um Estado palestino reconhecido, com um governo, com direitos políticos, etc.? É importante registrar também, Bárbara, que justamente após a primeira intifada, em 88, e esse reconhecimento como Estado, assim, os países reconhecendo, Yasser Arafat, ele na ONU faz um discurso simbólico e emblemático que, naquele momento, o povo palestino passa a reconhecer essa ideia de 2 estados. Porque a gente tem que entender que quando houve a partilha da Palestina, a maioria da população, assim, indiscutivelmente, era palestina. Eram poucos judeus e judias que viviam na Palestina. Apesar da migração, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, houve uma intensificação de migração de judeus e judias, eurojudeus e eurojudias, a gente pode fazer essa ressalva também, para a Palestina. Mas aquela partilha, ficando 57% do território para o que viria a se tornar o Estado de Israel, e 43% menos, né, porque 1% é Jerusalém como status próprio, aquilo desagradou o povo palestino e as nações árabes como um todo, porque era uma partilha injusta. Quando Arafat vai à ONU e reconhece essa possibilidade de coexistência pacífica de 2 estados, aí isso já muda um pouco o cenário diplomático internacional. E a partir daí começa a se sentar à mesa as negociações para culminar com 93 o Acordo de Paz de Oslo, que definiu que o Estado da Palestina seria criado em 22% do território e não nos 100% da Palestina histórica original. E assim, isso é bom frisar esses 22%, que é o que é hoje a faixa de Gaza. E a Cisjordânia, ali, as cidades de Belém, Jerusalém, Ramallah, toda aquela área, assim, não é um programa de TV, né? Mas assim, as pessoas podem visualizar o mapa, né? Eu acho que ele está muito popularizado nesse período. E entes separados, inclusive, não é? Sim. Faixa de Gaza num lado e a Cisjordânia no outro. O povo palestino aceitou, através da Autoridade Nacional Palestina, esta configuração geográfica. Foi firmado o acordo de paz, eu digo, sob as bênçãos de Bill Clinton, mas anos depois, 2 anos depois, um extremista, um radical, como é que a gente vai chamar? Terrorista, né? Israelense, judeu ortodoxo, porque assim, é tão difícil a gente usar esses termos, porque a gente tem visto atualmente nesse genocídio midiático que está acontecendo, sempre a referência ao Hamas, ao povo palestino como terrorista, e a gente se pergunta, luta anticolonial é uma luta que as resoluções do direito internacional, e aí Rafael, que é especialista disso, é que vai falar, garantem aos povos colonizados a luta armada, é garantida por resoluções da ONU. Mas um israelense que mata Isaac Rabin, que era o representante oficial do governo israelense quando fez o acordo com Arafat, que era o representante da Autoridade Nacional Palestina. A gente vai chamar de quê? Enfim, a mídia ocidental hegemônica, ela nunca tratou por ato de terrorismo, mas assassinou Isaac Rabin por quê? Porque a sociedade israelense como um todo, ela não estava interessada em construir, fazer surgir uma paz justa na Palestina, porque o projeto colonial sionista, que a gente já falou aqui, inicialmente pretendia varrer a Palestina do mapa. São situações que precisam ser colocadas e se discutir esses pontos para que se chegue a acordos e se convivam pacificamente. A gente não pode tratar as feridas que ficam abertas, simplesmente botar um curativo e esquecer. Senão, no futuro, quando elas aparecem de novo, levam a, por exemplo, o acordo de paz foi firmado em 93, não funcionar. E a partir dali, o acordo de paz não fluiu e Israel passou a intensificar os assentamentos
na faixa de Gaza e na Cisjordânia, e a situação só veio se agravar, né? Houve um recrudescimento da situação na Palestina. Deixa eu só completar uma coisa, Bárbara, sobre a questão do Estado palestino. É porque, na verdade, há um Estado palestino. E falar sobre a construção futura de um Estado palestino, na verdade, é meio que parte do trabalho da mídia de desinformar. Há um Estado palestino que tem o seu território ocupado, que tem um governo que não consegue exercer a soberania sobre o seu território, nem sobre a sua população. Então, há um Estado. E se falamos que há uma ocupação ilegal de Israel, é porque há um Estado que está tendo o seu território invadido. A ONU ela reconhece a Palestina como um Estado, e reconhece desde 1988. E quais seriam as diferenças práticas entre o Estado da Palestina e outros estados como o Brasil, por exemplo, do ponto de vista do direito internacional e do ponto de vista do direito, Israel, a Palestina é vítima de uma ocupação estrangeira que não deixa o seu povo exercer a sua própria soberania. Então, a soberania palestina é usurpada pela ocupação militar israelense. Daí também porque podemos falar de um direito à autodeterminação dos povos, como a André falou, né? Significa o povo ter o direito à legítima defesa. É um tipo de legítima defesa. Você brigar para governar o seu próprio território, a sua própria vida, né? E isso é um princípio do direito internacional, é um direito humano, aliás, é o primeiro de todo o catálogo de direitos humanos, né? Afinal, não tem como termos um regime político e civil interno de liberdades individuais se externamente esse povo estiver subordinado a um controle estrangeiro, não é? Ele precisa ser livre externamente para poder ser livre internamente, não é? Então, sim, temos um Estado. O Brasil, inclusive, tem uma embaixada imensa da Palestina em Brasília. E só quem tem embaixada, diplomatas, imunidades, são estados estrangeiros, né? Então, é um Estado. Quando a mídia fala sobre uma construção futura do Estado palestino, ela está desinformando, está prestando um grande serviço à ocupação ilegal israelense. André, queria que você explicasse para a gente, então, agora, tendo esclarecido, né, que a Palestina, de fato, é um Estado, como é que é governado esse Estado? Então, quem é a autoridade e como é o processo de escolha e qual é o papel que ela exerce? A Autoridade Nacional Palestina hoje é presidida por Mahmoud Abbas. Já foi por Yasser Arafat, né? E quem sucedeu Yasser foi o Mahmoud Abbas. Ambos do partido Fatah. O Fatah tinha o controle tanto sobre a Cisjordânia quanto sobre a faixa de Gaza. Mas houve o crescimento do movimento de resistência Hamas, um partido político, a partir da segunda intifada que Rafael falou agora há pouco, que ele testemunhou, e cresceu no vácuo, na lacuna de uma ação de resistência mais enérgica, mais contundente que o Fatah não estava empreendendo em relação ao Estado de Israel e todo o processo de colonização, né, cada vez o agravamento maior da questão dos assentamentos. Aliás, nos acordos de paz, também um ponto que precisa ser destacado é o direito de retorno dos refugiados, e Israel nunca concordou, não aceita o retorno desses refugiados, e é um ponto que dentro do Estado palestino, dentro da autoridade palestina, não tem negociação, é inegociável o direito de retorno de quem foi expulso de suas terras. Então, aí no vácuo, na lacuna de o Fatah responder a essa agressão israelense contínua, essa limpeza étnica continuada, de uma forma mais efetiva, o Hamas surge e começa a dar respostas que a população palestina, vivendo esse que a gente pode chamar de um regime de apartheid, né,
de violação de direitos humanos, né? Sofrendo os crimes de lesa humanidade, e aí a gente pode ficar adjetivando do ponto de vista do direito aqui e passar o programa inteiro detalhando essas situações. O Hamas é eleito para administrar a faixa de Gaza. Então, hoje, quem governa a Palestina são dois partidos políticos, sendo que o Hamas tem dado mais respostas aos anseios da sociedade palestina por sua independência, por sua libertação, do que o Fatah, que se tornou apenas um partido que cuida da burocracia do Estado. É basicamente isso. Nós vamos parar para um breve intervalo e continuaremos essa conversa com André Frege, da Aliança Palestina Recife, e Rafael Baltar. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, sou professora da UFPE e hoje estamos conversando sobre a questão palestina com André Frege, da Aliança Palestina Recife, e Rafael Baltar, doutorando da Unicap. André, nós estávamos falando no último bloco sobre o surgimento do Hamas após a segunda intifada e sobre como, ao longo dos últimos anos, o Hamas tem enfrentado com o uso de violência em muitas vezes, mas que tem procurado atender a demandas do povo palestino. Quais são essas demandas? O que é que hoje a gente consegue enxergar como a realidade da vida do povo palestino nesse território e quais são essas demandas que têm sido feitas? Eu estava aqui pensando, né? Já anoiteceu, né? Já é noite aqui no Recife e a gente, quando anoitece, nós temos energia elétrica, né? E imaginar que na faixa de Gaza, tirando esse momento atual que estamos sem combustível, sem energia elétrica, sem hospitais, sem qualquer tipo de assistência, mas o povo já vive só com 4 horas de energia elétrica por dia. É tudo escuro. Imagine um povo submetido a todo tipo de violação dos seus direitos humanos. É um povo que não tem mais esperança. É um povo que vive um processo, eu já falei aqui, de apartheid, de opressão. Então, o Hamas, ele passou a responder o desejo, disse e repito, do povo palestino por independência. Além de fazer uma assistência humanitária, fazer aquilo que o Estado palestino não tem condições de fazer, até porque não tem recurso financeiro para isso. Então o Hamas, na faixa de Gaza, ajudava humanitariamente o próprio povo, além da ajuda humanitária que os organismos, as entidades internacionais sempre enviaram, né? E eu queria fazer um parêntese e pular para 2018, porque eu lembrei da Flotilha da Liberdade, embarcações que saíram da Turquia com ativistas do mundo inteiro, com donativos, com medicamentos, para levar para o povo palestino, lá sitiado na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Essa Flotilha da Liberdade levava medicamentos, mantimentos, enfim, ajuda humanitária, e foi bombardeada pelo exército de Israel. E isso não virou notícia. O problema é que a gente tem um genocídio midiático. Quando um episódio específico, um episódio único acontece e atinge alguma pessoa que vive em Israel, aí você fala, a resposta com violência do Hamas. Mas eu peço para as pessoas que estão nos escutando que reflitam. A resposta à violência, ela se dá em função de quê? Quem é que antes praticou a violência, a opressão? O oprimido não tem direito de se defender, e aí o Hamas vem para ocupar isso, ocupar essa necessidade, essa urgência de uma reação, de uma resistência palestina para evitar
que ocorra aquele projeto inicial colonial sionista, que é a dizimação do povo palestino. Vou repetir, uma terra sem povo. Era esse o anúncio das origens da propaganda sionista. Então, qualquer alusão ao Hamas como um grupo terrorista que faz isso, faz aquilo, primeiro, a ONU não reconhece isso, e segundo, talvez esteja carregado de uma propaganda de guerra oficial que a mídia hegemônica ocidental serve aos interesses de Israel. A gente não pode deixar levado por o que a mídia quer que a gente acredite, a gente entenda. A gente tem que buscar outras fontes e se associar. O que a gente pede é que as pessoas que busquem um mínimo de informação se associem à luta do povo palestino. Eu queria voltar para essa questão da realidade na Palestina, né? E aí eu acho que seria interessante vocês descreverem um pouco sobre como é diferente para quem é palestino e vive na região e para um israelense que vive na região. Por exemplo, em Jerusalém existe uma população tanto palestina como israelense. Eles têm os mesmos direitos? Não têm? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Eu começo e você complementa, André, então. Sim. Vai. Sim, existe uma legislação diferente, né? Que pode impactar até mesmo o confisco de propriedades e de terra e de imóveis de palestinos. Pode ser visto, sei lá, a Corte Constitucional, o Tribunal Constitucional israelense, ele emitiu uma decisão recentemente que impede palestinos de acionarem a justiça para conseguirem indenização devido a danos provocados pelo exército palestino. Pelo exército? Desculpe, pelo exército israelense. Então, veja, é uma restrição de acesso à justiça que só existe para palestinos. É como se um artigo do Código Civil brasileiro tivesse sido riscado somente para uma parte da sua população. Mas o tratamento diferenciado ele também chega a casos de violência impressionantes, né? Acho que talvez as prisões administrativas sejam o maior exemplo, né? Porque só se aplica a palestinos. O que são essas prisões? São prisões sem registro. Se aqui no Brasil qualquer pessoa for presa pela polícia militar, vai ser levada à delegacia e lá o policial militar vai escrever um termo de entrega informando quem é a pessoa, aonde ela foi detida e por quê. O que é que ela estava fazendo para ter sido detida, quais são os artigos do Código Penal que foram violados ali e tal. Então, não existe esse registro na prisão administrativa. A pessoa pode ser presa sem estar fazendo absolutamente nada que seja crime. Não existe um prazo para essa prisão. Quer dizer, tem um prazo que pode ser renovado sucessivamente sem limite. E também não existe idade mínima para a pessoa ser presa. Então, temos crianças presas. Hoje, nós temos um quantitativo de crianças palestinas presas por Israel que é bem superior ao que o Hamas conseguiu fazer nesse momento de ataque. E isso é algo que é praticado em larga escala, durante um tempo prolongado, de forma ininterrupta. E, na verdade, é um sequestro, né? Uma prisão dessa, na verdade, não é prisão, é um sequestro. É assim que o direito considera. É assim que os órgãos internacionais de direitos humanos consideram. Porque uma criança não poderia ser presa, não é isso? Isso, mas a prisão ela tem que se dar conforme a lei. Você não pode criar um tipo de prisão que não está sujeito a nenhuma restrição legal, onde pode tudo. Onde o agente policial ele pode deter a pessoa só porque, sei lá, não gostou da cara dela. Só porque pertence a outra etnia. Não é? Não, para ser compatível com qualquer noção de direitos humanos, é preciso que a restrição à liberdade individual seja feita com base na lei, de uma forma racional, com limites. Então, registrar a prisão, saber por que a pessoa foi presa, ter contato com familiares e advogados, porque durante essas prisões administrativas a pessoa pode ficar incomunicável por tempos prolongados, né?
a prisão ser uma medida somente para pessoas penalmente imputáveis. Então, com 18 anos, no caso do Brasil, acima, não é? Que é o que a gente chama de maioridade penal, né? Então, essa prisão administrativa é prevista pela legislação de Israel e é algo que só se aplica a uma parcela da população local. E aí a comparação com o apartheid, o uso do nome apartheid justamente é pela distinção de direitos, né, para uma população que muitas vezes compartilha o mesmo espaço em algumas cidades, né? Eu queria que vocês comentassem, eu poderia ser André, um pouco sobre a questão do direito de ir e vir. Sim, eu ia pegar esse gancho com Rafael e assim, só pontuar que a partir de 2018, oficialmente, Israel institucionalizou o apartheid, porque a Constituição agora, a lei maior de Israel, estabelece que o Estado é para quem professa a religião judaica. Então, aí você está institucionalizado esse apartheid. Mas aí a gente pode falar o que você pediu, Bárbara, em relação a esse direito de ir e vir, e eu vou dar um exemplo familiar. Eu estive na Palestina em 2019, recentemente em 2022, mas eu queria trazer esses elementos do dia a dia, do cotidiano, para caracterizar esse apartheid, lembrando que a Human Rights Watch, a Anistia Internacional e a própria organização B'Tselem, que é uma organização israelense, encaminharam para a ONU essa denúncia para ser realmente assim, no Tribunal Penal Internacional, o Israel condenado pela prática do apartheid. E aí depois a gente pode entrar em outro momento numa discussão mais aprofundada, porque talvez seja um apartheid mais grave do que o que acontecia na África do Sul. Aí esse apartheid fica evidenciado no Muro da Vergonha de Israel, né? Se construiu um muro que separa a própria população palestina e anexa territórios. A anexação de territórios se dá com a presença dos colonos israelenses, que são colonos israelenses não, são colonos de todas as partes do mundo, que vão para os assentamentos com a ajuda, com o apoio, com o suporte do exército de Israel, promovem violência contra as populações palestinas indefesas. Aí assim, aqui a gente pode usar o termo violência. Estradas são separadas, o cidadão de Israel, a cidadã de Israel anda por uma estrada que o povo palestino não anda. Os postos de controle, checkpoints, o soldado israelense, a partir do momento em que ele não vai com a cara de uma pessoa que vem da Palestina, aí ele pode suspender, fechar o portão e ninguém passa, e de repente tem uma ambulância levando uma grávida palestina, uma pessoa ferida palestina, uma pessoa necessitando de urgentemente ser tratada de uma enfermidade, a ponto de morrer, inclusive, mas a ambulância não passa. São situações assim cotidianas de apartheid, mas aí eu ia falar, esse do direito de ir e vir, eu ia falar de um caso pessoal da minha família, e assim é mais de uma narrativa. Estávamos visitando uma prima nossa lá em Belém, e eu tenho família em Belém e em Jerusalém. Eu estava com minha tia idosa. E aí a gente conversando, e a gente visitou essa prima, essa tia, esse tio lá em Belém, e a gente ia se encontrar na casa. No outro dia tem um almoço na casa da minha tia em Jerusalém. E na saída, aí minha tia, até amanhã, a gente vê vocês amanhã lá em Jerusalém, né? E é assim, Jerusalém e Recife e Olinda, são vizinhas. Aí minha prima, não, eu não vou não. Aí minha tia, não vai? Não, eu não posso ir não. Como a idosa já, né, não tem essa capacidade de discernir o que é um regime de apartheid, o que é você estar proibida de sair e visitar sua família numa outra cidade. Aí ela disse, não, eu sou proibida de sair. Assim, e aí minha prima é Relações Públicas lá em Belém, né, organiza eventos. É assim, Israel decide em escalas. Você, cidadão palestino, você vai ficar preso aqui. Gaza é uma prisão a céu aberto, mas eu estou falando da Cisjordânia, que as pessoas falam. Aliás, o massacre está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia também. E a imprensa sequer noticia os massacres na Cisjordânia, quanto mais em Gaza, quanto mais o que está acontecendo na Cisjordânia, né?
Aí tem uma escala. Você pode se deslocar de cidades, você pode até viajar, dependendo, não é? Mas assim, é um regime que até em categorias de cidadãos e cidadãs, o Estado de Israel define o que a pessoa faz ou não faz. Enfim, eu quis contar essa história pessoal assim para exemplificar da natureza, do dia a dia, do convívio, do cotidiano, como funciona, como se dá um regime de apartheid. Deixa eu completar esse tema do controle do ir e vir com uma imagem, Bárbara. Imaginem que um país estrangeiro passa a tomar controle de um território do Brasil e constrói uma cerca e um muro entre Recife e Olinda. E para chegar em Olinda agora, nós precisamos atravessar uma guarita controlada por militares desse país estrangeiro. É isso que nós temos na Cisjordânia, não é? Que são os checkpoints que André falou. Muitas vezes isso impede que um cidadão palestino consiga visitar a sua família, que consiga trabalhar, que consiga ter acesso a serviços médicos ou levar crianças para a escola, ou o que quer que seja, porque existem esse tipo de controle entre cidades e no interior também de algumas cidades, né? Então, deixar uma dica de filme que retrata isso, que é o 5 Câmeras Quebradas. É um documentário dirigido por um palestino, que na verdade nem é cineasta, né? Mas ele filmou protestos que começaram a haver na sua comunidade, na Cisjordânia, depois que Israel começou a construir uma cerca nessa comunidade. E aí ele acabou tendo 5 câmeras quebradas, todas no contexto dos protestos, né? Então é um bom documentário para visualizar, de fato, como se dá esse controle do ir e vir, né? Aí no ensejo, em ficção, a 200 metros, é um filme que assim, mostra como é uma saga para você sair de visitar o marido, visitar a esposa lá, estão separados, né, por 200 metros, mas aí o filme conta a saga para conseguir essa visita, né? Também ajuda aí para as pessoas perceberem, né? A gente está gravando esse programa no dia 27 de outubro, né? Então a gente já tem aí quase 2 semanas desse conflito extremamente violento, que teve o ataque do Hamas a um kibbutz, é isso? A uma comunidade israelense. E Israel afirma que, como resposta a isso, começou essa ofensiva contra Gaza, que, inclusive, André está com os números, né? De como estamos hoje, da quantidade de... Estou com a posição, assim, da representante da ONU para coordenação humanitária, assim, com uma série de dados e de observações do que está acontecendo do ponto de vista humanitário lá em Gaza, né? A gente pode, se você puder trazer para a gente. Trazendo aqui é de Lynn Hastings. Ela é representante da ONU nos territórios ocupados e ela questionava isso nessa data que você citou, né? Quantos precisam morrer para ser uma crise que desperte o interesse da comunidade internacional? Porque a gente, nessa semana, e já nessas 2 ou 3 semanas, a gente tem vivido na ONU um espetáculo de desprezo à vida humana. Vai chamar de punição coletiva, é o que está acontecendo, né? Hoje a gente já tem mais de 7 mil mortos. Mais de 3 mil crianças mortas oficialmente e mais de 900 desaparecidas. Por que tantas crianças morrem em Gaza? Porque a média de idade em Gaza é 17 anos. Porque a população idosa, a população adulta, ao longo das últimas 2 décadas, já foi dizimada. Porque se a gente for reparar direito, pesquisando, buscando informação
em fontes históricas, a gente vai descobrir que de 2 em 2 anos Israel promove massacres em Gaza. Esse talvez tenha sido que tenha mais visibilidade, apesar do genocídio midiático que nós falamos aqui no início do programa, porque pela primeira vez a ação da resistência palestina atingiu alvos israelenses numa quantidade acima das mortes que normalmente aconteciam, né? Porque quando Israel atacava, lógico que os soldados eram mortos em combate, né? Mas dessa vez não. O kibbutz é bom que também a gente ressalte para as pessoas que estão nos escutando que o kibbutz é um assentamento, é uma colônia de ocupação. E eu volto a perguntar, o que é que um estrangeiro está fazendo numa ocupação de um território? Por que não foi, eu tenho simpatia pelo Estado de Israel por motivos que sejam, né? É importante a gente falar em motivos que sejam, de dizer, que eu acho que não tocou ainda aqui nesse assunto, que isso não é uma guerra religiosa. Sim. A questão palestina é uma disputa por território. Aliás, judeus do mundo inteiro que não são sionistas, antisionistas, se posicionam contra o Estado de Israel. Pesquisem. A gente não tem tempo aqui de ficar passando dados, aí a gente pede para a audiência. Pesquisem sobre isso, busquem fontes, descubram quantos rabinos ultra-ortodoxos levantam a voz contra o Estado de Israel. Procurem saber da articulação judaica de esquerda do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que está, inclusive, se juntando a todos os movimentos de solidariedade e participando dos atos contrários a esse genocídio que está acontecendo em Gaza. São palavras que eu me recordo que quando mais de 700 mil pessoas morreram na pandemia aqui no Brasil, tinha uma discussão teórica, foi genocídio, não foi, e assim, não chegou a um ponto de conclusão. Mas o que acontece na Palestina e em Gaza atualmente, a história e o direito vai chamar de genocídio. De 68% das vítimas, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, são crianças e mulheres. Mais de 50% das residências, eu tinha visto no início da semana, 51%, eu acho que aumentou, estão destruídas. Já foram realizados 76 ataques contra serviços de saúde. Milhares de pessoas mortas. Aí, em relação à punição coletiva, aqui ela fala também do bloqueio de água, alimentos, combustível, eletricidade. Punição coletiva como crime de guerra. Por exemplo, os dados da OMS, antes dessa crise atual, 450 caminhões entravam em Gaza para alimentar a população com ajuda humanitária. E hoje os caminhões estão proibidos de entrar. E aliás, quando houve essa sensação que Biden foi lá fazer um jogo de cena, aí entraram 20 caminhões para propaganda de guerra israelense, divulgar para o mundo a bondade dos Estados Unidos e de Israel. No total, já estamos com 1,4 milhão de palestinos deslocados. São 2.200.000 habitantes na faixa de Gaza. E a representante da ONU fala que não há mais lugares seguros. Porque para os locais onde Israel disse se desloquem de norte a sul. Mas o sul está sendo bombardeado também. Aí o que acontece? O sul está sendo bombardeado. Então, hoje viver em Gaza é um risco. As pessoas acordam, ou melhor, elas não acordam porque elas não conseguiram dormir a noite inteira com os bombardeios, sem ter certeza se estarão vivas nas próximas 24 horas. Então, diante do que a gente vem conversando aqui, né, hoje, toda essa situação bastante difícil, o que é que você vê, Rafael, como possibilidades de se sair desse conflito e começar a traçar um caminho em direção à paz? Eu acho que, de imediato, precisamos pensar num cessar-fogo, não é? Isso é o mais imediato.
Mas um cessar-fogo também não significa fim do conflito, né? O fim do conflito ele se daria quando os territórios ocupados fossem devolvidos, né? Aí sim a gente vai deixar de ter uma situação em que um povo está na sua terra diante de exércitos estrangeiros. Não é só aí. Mas eu acho que é muito importante a gente demonstrar toda a nossa solidariedade ao povo palestino, né? A gente tem assistido muitas manifestações ao redor do mundo, algumas com milhares, dezenas de milhares e até centenas de milhares, e não só nos países árabes, mas até mesmo em países europeus, né? E eu acho que é muito importante que nós, brasileiros, e nós aqui em Recife, a gente também possa demonstrar nossa solidariedade. Afinal de contas, de fato, é um povo que está sendo vítima de um genocídio. E eu acho que a gente também tem um papel a cumprir enquanto Estado. O Estado brasileiro ele precisa fazer algo mais do que somente tentar conciliar e buscar um caminho para o diálogo. O Estado brasileiro já teve posturas mais firmes e incisivas diante do conflito, mesmo buscando uma posição conciliatória, mesmo buscando levar as partes conflitantes a um diálogo. Eu acho que é muito importante o Brasil romper relações diplomáticas com Israel nesse momento. Acho que é muito importante o Brasil suspender a aplicação de qualquer tipo de acordo ou tratado bilateral com Israel, especialmente os acordos em matéria de cooperação militar. Nós compramos muitos armamentos de Israel e é preciso que a gente suspenda essas relações. Não queremos que o nosso exército seja equipado com as mesmas armas que cometem as barbaridades que estão sendo cometidas contra o povo palestino. Eu acho que o governo brasileiro precisa declarar o Estado de Israel como um Estado terrorista. O que nós estamos vendo é o terrorismo de Estado. Utilizar a população civil como um alvo indiscriminado de ataques. Acho que é muito importante que o Estado brasileiro denuncie Israel perante o Tribunal Penal Internacional. É um tribunal que tem competência para julgar crimes de genocídio, de agressão e coisa e tal. Então, acho que é importante a gente demonstrar nossa solidariedade em relação ao povo palestino e também cobrar do governo brasileiro uma posição de solidariedade extrema, que de fato imponha limites nas nossas relações com Israel. E você, André, como você vê essa perspectiva? Eu queria, na verdade, aproveitar o gancho e convidar as pessoas que são sensíveis à causa palestina. Aliás, dia 29 de novembro, internacionalmente, é celebrado o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino e haverá manifestações, creio eu, em todas as partes do mundo. E tradicionalmente aqui no Recife a gente se reúne para lutar por democracia, por direitos humanos, na Praça do Derby, né? Então a gente vai estar mais à frente divulgando isso e a gente gostaria já de deixar as pessoas mobilizadas, né? Avisadas, informadas de que possivelmente aqui em Recife, a Aliança Palestina Recife, que é um coletivo de ativistas que atuam em solidariedade ao povo palestino. É importante que se diga, né? Eu particularmente sou um filho da diáspora, mas a Aliança Palestina Recife é formada essencialmente por ativistas, pessoas pernambucanas que se sensibilizam com todo esse sofrimento que ao longo de 75 anos acontece com a população palestina. E só para pontuar, quando Rafael falou do número de vítimas civis, que a punição coletiva que está acontecendo no crime de guerra é contra civis, isso é tão verdadeiro que de 3 em 3 dias o exército de Israel anuncia que assassinou um líder do Hamas, assassinou um líder ou 3 membros da Brigada dos Mártires Al-Qassam, Al-Aqsa, enfim, em algum grupo específico,
Por quê? Porque, hegemonicamente, quem está sendo dizimada é a população civil em Gaza e também na Cisjordânia. Então, a gente apela à solidariedade das pessoas para que estejam conosco nessa pressão internacional. Precisa crescer, precisa se tornar muito forte, rotunda, como diria Leonel Brizola, saudoso, para que se cesse esse verdadeiro genocídio que está acontecendo hoje e há 75 anos na Palestina e na faixa de Gaza. Pessoal, chegamos ao fim do programa. Agradeço bastante a presença de vocês e a contribuição para esse debate. Queria dizer que o nosso programa, além de ir ao ar na Universitária FM 99.9, também está disponível nos principais agregadores de podcast. Obrigada e até o próximo domingo. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.